Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estarmos com vocês essa noite, né, direto de Recife, e agradecemos imensamente esse convite, né? Ficamos muito felizes e é com muito carinho que nós estamos aí com vocês, né, para falar sobre o tema que nos foi proposto, a adoção como um caminho para a filiação, né? Luiz e eu fizemos o nosso combinado aí a respeito da nossa fala. Ele vai iniciar falando e eu posteriormente concluo, tá certo? E se vocês quiserem, no final, a gente pode abrir para perguntas, tá certo? Então, passo aqui a palavra para Luiz, para ele dar início, né, à nossa participação. Um abraço a todos. Tá certo. Um abraço, obrigada pelo convite, né? A gente Aceito por agradece a vocês aí. presença deles. Só um lembretezinho assim, importante que vocês deixem os áudios de vocês no mudo, tá? Que é melhor. Tá certo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Suzana. Certo. E a todos que estão entrando aí, um bom aproveito dessa reunião aí. Certo. Bem, vamos introduzir o assunto fazendo uma declaração que a mim me parece a mais importante de todas quando a gente pensa na filiação pela via da adoção. E a declaração seria, sucintamente, a seguinte: a filiação não vem por intermédio da sexualidade. Porque todas as vezes que as pessoas falam em filho, fica subjacente, fica assim por trás, a ideia de que o filho é a resultante de uma situação biológica. Então, pela via da sexualidade, então tem-se o filho. E isso não é verdade, né? Pela via da sexualidade é o caminho, claro, da geração. Gera-se uma criança. Essa criança, para se tornar filho, aí é uma outra questão. Não basta só a pessoa ser, por exemplo, genitor ou genitora. Isso é uma coisa. Ser pai e ser mãe é diferente de ser genitor ou genitora. Isso significa que há pessoas que são genitores e não conseguem se tornar pais, isto é, não construíram o caminho da filiação. A filiação vem pelo caminho do cuidado e, consequentemente, da afetividade. Aí se instala a filiação. É por essa razão que a gente pode afirmar, sem nenhum receio de errar, que a filiação é sempre, sem exceção, será sempre adotiva. Mesmo falando daquelas pessoas que geram as crianças que vão se tornar seus filhos. É preciso que as pessoas que geram adotem afetivamente aquela criança como filho. Ainda tem mais outra questão importante. Nenhum filho é filho porque quer ser filho. Os filhos só são filhos porque os pais os adotam como filhos. Essa é uma questão que se tem levantado, mas não se tem falado muito sobre isso. A criança não tem desejo de ser filho, porque esse desejo é instalado na criança pelo pai ou pela mãe ou por ambos, pelo pai e mãe em conjunto, quando é o caso. De modo que a gente tem que entender que a filiação é a construção de uma relação afetiva. E aí eu diria uma coisa que eu disse em um dos livros que eu escrevi, que eu não me lembro mais em que livro está isso, mas eu resumi em pouquíssimas palavras essa ideia. Sem afeto, nada feito. Não se pode construir
uma relação de parentalidade, portanto, de filiação. Não se pode construir uma relação dessa natureza sem que haja a construção afetiva. Por exemplo, vejam o que acontece com as pessoas quando elas resolvem construir ou estabelecer uma relação de casamento. Pessoas estranhas, nunca se viram, não se conhecem, não têm nenhuma relação de parentalidade que se possa saber, de um modo geral. Essas pessoas se encontram e constroem uma relação que a gente não questiona, uma relação que a gente chama de casamento, e a partir daí se constrói uma família. Como é que foi construído tudo isso? Foi construído pela afetividade. Foi o afeto que construiu e possibilitou essa relação. É interessante que algumas pessoas, quando falam da adoção de filhos, ficam muito assim preocupadas com os antecedentes, né? Com a ascendência. Essa criança veio de onde? De que pais biológicos? Quais são os conteúdos que elas trazem naquele sentido genético das suas características? Então, como é que a gente vai ter como filho uma criança que a gente não sabe a sua história? Ora, quando uma pessoa casa com a outra, essa questão da história não tem sentido. Ninguém vai pesquisar isso, não. No entanto, isso é reconhecido de uma forma completa e total. Inclusive, é amparado pela lei sobre a qual nós vivemos. E com isso, eu quero dar ênfase a essa questão. A filiação é uma resultante da construção de uma ligação afetiva. Isso leva a gente a um outro pensamento. Há pessoas que geram aquelas crianças que vão se tornar filhos delas, mas se esses pais não construírem uma relação de afeto, eles não podem ser tidos realmente como pais. São pais, vamos dizer, no sentido formal, no sentido legal, tudo bem, mas na realidade eles não são reconhecidos até pelos próprios filhos. Quem tem uma experiência clínica em psicologia, como eu tenho, como Suzana tem, do meu lado, são 50 anos ininterruptos de clínica psicológica, ouvindo pais, ouvindo filhos e conduzindo esses processos todos, não tenho noção do número de pessoas que chegaram a mim e apresentaram essa problemática pessoal de não terem conseguido construir uma relação afetiva com as figuras de pai e de mãe e sofrem por conta disso. E talvez essa relação parental de filiação nunca tenha sido construída. É aí que se insere a adoção. Para que a gente tenha uma ligação de filiação com alguém, é preciso que haja uma ligação afetiva. E aí há algumas coisas que, nesse processo da adoção do filho, a gente precisa também entender. Quando nós dizemos que adotamos um filho, e eu gostaria que a gente prestasse muito atenção nisso, quando a gente diz que vai adotar um filho, antes a gente tem que ter consciência que está adotando uma pessoa. O filho, antes de ser filho, é uma pessoa. E aí pronto, aí é onde surgem, no meu entendimento, e em cima dessa experiência clínica, a ideia de que quando algumas pessoas adotam um filho, estão adotando uma
situação idealizada, um filho idealizado que preencha tais ou quais requisitos, que atendam a determinadas expectativas. Parece que algumas pessoas perdem a noção que estão adotando um filho que é pessoa, e pessoa com características, com formas assim singulares de absorção de comportamentos, com formas assim individuais de se conduzir na relação com outras pessoas. Enfim, olhe, não existe aquele filho idealizado no sentido do filho perfeito, né? Não existe o filho perfeito. A gente já tem falado muito sobre isso, tem ouvido muito que o que existe é o filho possível. O filho possível, aquele que a gente está conseguindo ajudá-lo a se construir como filho. Antigamente, as pessoas diziam assim: é muito melhor o feito do que o perfeito. O feito é o possível. Cada um de nós, por exemplo, foi e tem sido e está sendo o filho que pôde ser. Não o filho que os nossos pais quiseram. Algumas coisas são coincidentes, mas não precisamos ir longe, não. Cada um de nós pode começar a rememorar isso. Será que eu fui, em toda a minha extensão de pessoa, o filho que meu pai e minha mãe quiseram ter? Quer dizer, eles tentaram construir uma relação de filiação, e eu fui, com certeza, como todos nós fomos, modificando um pouco esse projeto inicial. E aí temos que entender uma coisa: quando nós queremos construir uma relação de filiação, nós precisamos estar dispostos a aceitar o filho, isto é, aquela pessoa como ele poderá ser, mesmo que contrarie as nossas expectativas. É por essa razão que filho não se escolhe, filho se acolhe, é diferente. O filho não é escolhido, o filho é acolhido. Eu fico um pouco preocupado quando algumas pessoas que se propõem a adotar filhos começam a fazer muita seleção das características do filho que querem adotar. Eu compreendo que a gente pode ter expectativas e pode ter desejos, mas os desejos são nossos. Os filhos não têm que necessariamente atender aos nossos desejos. E se nós os colocamos na categoria de filhos, aí sim, nós temos a obrigatoriedade humana e afetiva de aceitá-los da forma como eles são, como estão podendo ser. Por exemplo, nós temos 5 filhos. No conjunto, todos os 5 são adotivos, tá? Mas são muito diferentes, né? Ainda bem que são diferentes, porque cada um pode expressar uma parte do ser pessoa, do ser filho. Uma outra questão é que se poderia levantar: esses 5 filhos atendem ou atenderam às expectativas de vocês? Provavelmente não. Há algumas coisas que a gente olha neles e gostaria que fosse um pouco diferente, que eles se comportassem de uma determinada forma ou que andassem por esse ou aquele caminho. Nada contra esses desejos. O que nos parece que é muito ruim é a gente querer conduzir os filhos para que eles atendam aos nossos desejos. E aí eu questiono uma expressão que a gente usa, eu também uso, já tentei encontrar uma forma diferente de dizer, mas não consegui até hoje. Quando eu me refiro aos meus filhos, vejam só, já usei a expressão, meus filhos, uma ideia de possessão, né? São minha posse, são meus filhos.
eu não gosto disso, eu não achei outra forma de dizer. Por quê? Porque os filhos não são meus. Eu é que sou dos filhos, é o inverso. Quando eu adoto um filho, seja ele gerado ou não por mim, eu estou adotando, como eu disse inicialmente, uma pessoa, então eu estou me disponibilizando a construir uma filiação. E essa filiação vai ser aquela possibilidade daquele indivíduo que passou a ser meu filho. E eu preciso, então, amá-lo, aceitá-lo, mesmo sem entender algumas coisas a respeito dele. A gente gostaria muito de entender os filhos em muitas coisas. Percam as esperanças, porque não vão entender determinados comportamentos dos filhos. Há um famoso filósofo, o Hegel. Hegel, já na sua velhice, já no final da sua vida, disse uma coisa extraordinária. Ele disse: nunca ninguém me entendeu. Só houve uma pessoa que me entendeu. E mesmo essa me entendeu mal. Então, veja, isso é verdade. Às vezes a gente cobra das outras pessoas que elas entendam a gente. Não pode. Entendem na superfície, entendem alguns aspectos. E é assim que nós entendemos os filhos. Então, a nossa preocupação não tem que ser essa de entender. A nossa, eu não digo nem preocupação, eu vou mais adiante. A nossa ocupação, isto é, nós temos que estar ocupados em aceitar os filhos, mesmo sem entendê-los. Algumas coisas até a gente parece que entende um pouquinho, mas a gente gostaria de entender em toda a profundidade. Com que objetivo? Suponho eu, para exercer um domínio sobre aquele que a gente entenderia na sua plenitude. Isso é impossível. E nós não temos que construir uma relação de domínio. Não é? A grande conquista dos pais, e eu digo isso com muita segurança, a grande conquista dos pais é eles se tornarem desnecessários para os filhos. Quando um pai e uma mãe se percebe que não é mais necessário para o filho, esse realmente, ele se constituiu um real pai e uma real mãe, porque os filhos agora têm a sua autonomia de pessoa. Claro que isso não significa que perde-se a afetividade, pelo contrário. Agora, a ligação que existe não é mais uma ligação de dependência material, financeira, social, não. Agora, a dependência e a ligação que existe é fundamentalmente a ligação pelo afeto. É muito interessante que os adultos, quando, por exemplo, estão com uma criança pequena, recém-nascida, né, têm a consciência de que o recém-nascido é totalmente dependente de terceiros, então os adultos fazem o que acham que está certo, necessário, tentam entender e são, de um modo geral, afáveis e amáveis com a criança pequena, ela vai crescendo e a gente vai cuidando, protegendo. E depois essas crianças vão evoluindo na sua idade cronológica e na sua maturidade e vão se tornando autônomas em algumas coisas, e a gente até parece que educa para isso, pelo menos formalmente, a gente pensa isso, mas quando o adolescente quer se tornar mais independente em algumas coisas, a gente freia e diz que não, porque está um pouco diferente do que nós imaginamos, tal. Isso é um outro problema que não cabe aqui a gente se deter nisso. Mas esses filhos vão se tornando autônomos, nós vamos envelhecendo e quando consegue-se chegar a essa
essa idade do envelhecimento, os filhos começam a cuidar da gente. E a gente espera isso. Na prática, nem sempre acontece, mas a gente espera. O processo se inverte. Não é? Eles vão começar a olhar para a gente e dar conselhos a gente, e às vezes até impedir a gente de agir dessa ou daquela forma. É muito interessante. Houve um filósofo que eu não gosto muito dele, porque ele é muito caracterizado pelo pessimismo dele, que foi Schopenhauer, um tanto pessimista demais para o meu gosto, né? Mas ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que é preciso a gente viver muito para saber que a vida é curta. Eu nunca entendi bem isso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Eu que completei 85 anos, então meu prazo de validade está terminando, não sei quando, nem quero saber, né? Está terminando, eu tenho um pouquinho, mas isso não tem que ser medido nem pelo calendário, nem pelo relógio, não é dessa forma que se mede isso. Então, hoje eu olho assim para os 85 anos passados, digo, mas já? Agora que eu vi que a vida é curta, mas só depois de ter vivido um bom pedaço dela. Então, com isso, eu quero introduzir mais uma questão. A vida existe sempre no presente. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente quiser viver o passado, as experiências que já passaram, não vamos conseguir. Não podemos viver o passado. Se a gente quiser viver o futuro, também não vamos conseguir. Podemos ter sonhos, podemos fazer planos, construir projetos, mas a vida, ela reside fundamentalmente no presente. E é bom que a gente saiba disso, porque muitos de nós, os pais, criamos e educamos os filhos visando o futuro. Nada contra isso, isso tem sua importância. Mas, por conta disso, muitos pais ficam em dificuldade porque esquecem de viver o presente com o filho, o dia a dia. Um famoso biólogo, ele está vivo ainda, ele deve ter bem mais de 90 anos, chamado Humberto Maturana. Ele disse uma coisa proverbial. Ele disse o seguinte, exatamente assim: se eu estou com o meu filho nos braços e estou pensando no que devo fazer para ganhar a vida, então eu não estou com meu filho nos braços. Olha que coisa genial. O que ele quis dizer com dessa forma é que eu estou com o filho, mas se eu não estiver na minha inteireza com o filho naquele momento presente, então, na realidade, eu não estou com o filho. Tá? Por exemplo, se eu estou brincando com uma criança, e estou ali porque a criança me puxou para brincar e quer brincar, eu vou lá, me sento no chão, sei onde for, e vou brincar com ela, mas não estou gostando muito daquela situação, enquanto eu estou ali, mexo com um objeto para lá, para cá, e estou pensando em outra coisa, estou projetando o que eu vou fazer no resto do dia ou nessa semana, e o menino querendo brincar, e eu mexo para lá, eu digo, sim, vamos, faça. E daí a pouco a criança se desinteressa da brincadeira, se irrita, porque ela percebe que eu não estou com ela. E assim, a mim me parece que em muitas circunstâncias a gente não está na realidade afetivamente com o filho que nós adotamos. Vejam só, isso tem uma importância muito, muito grande. A filiação é uma resultante do ser afetivo, do estar afetivo com o filho e do fazer afetivo. Fora disso, não existe filiação. Isso é verdade
em todos os aspectos. É por isso que a gente diz que não existe filiação a não ser pela adoção, né? Quando a gente adota até um objeto, há pessoas que dizem, olha, não empresto um livro, porque eu tenho medo de perder o livro, eu tenho ciúme dos meus livros, eu não empresto o meu livro. Eu tinha um amigo que tinha uma biblioteca imensa na casa dele, imensa, e na porta da biblioteca tinha uma frase que ele botou assim: os livros são para os amigos, mas um amigo não pede livros emprestados, porque ele não emprestava livro, né? Então, veja, até com objetos as pessoas constroem uma relação de afeto. Imagine com pessoas, e com pessoas que ficam sob a nossa responsabilidade em dois grandes estágios, na criação e na educação, que são coisas diferentes. Às vezes os pais dizem assim: eu não posso deixar nada para vocês no futuro. A única coisa importante que eu posso deixar é educação. Eu já ouvi muito isso a vida inteira. E eu acho muito pouco dizer que só pode deixar a educação, que é a coisa mais importante. Não estou desqualificando a educação é fundamental, mas eu gostaria de acrescentar o que eu chamo de criação, a forma de criar, o estar com o filho no seu desenvolvimento ao longo do tempo, segundo as suas características e as suas necessidades. De modo que, fora da adoção, não há filiação que se sustente como uma relação na sua totalidade. Então, fica uma introdução aí para a gente continuar pensando sobre essa relação entre adoção e filiação. Então, pessoal, tentando continuar. Eu acho que de tudo que o Luiz falou, né, assim, só recapitulando, né, não existe caminho para a filiação que não seja pela adoção. O que significa isso? Todos os pais precisam ser pais adotivos, ou não são pais, né? Então, quem não sei, eu não conheço vocês, né? Se alguns de vocês aqui são pretendentes à adoção, enchem o peito. A adoção, ela é o único caminho para nós nos tornarmos pais, né? Então, às vezes, as pessoas têm as suas dificuldades, né? Não, porque eu não posso gerar, eu vou adotar. Como se a adoção fosse um caminho de segunda categoria. Não é, tá? É de primeiríssima categoria, né? Agora, quando nós falamos na filiação, né, como sendo feita a partir da adoção de crianças que nós não geramos, né? Ou seja, quando nós adotamos crianças estranhas, né, ao nosso DNA, não geradas por nós, isto é um caminho diferente, não é, pessoal? Diferente não é deficiente, não é de segunda valia, né? É um caminho possível, é um caminho tão bom quanto, né, a filiação pelas vias naturais. Pode ser tão ou mais prazeroso, mas é um caminho diferente, né? Então, sendo diferente, muito importante, imprescindível, que eu saiba que diferenças são essas e que eu me prepare para este caminho. Por isso hoje, não é, pessoal, é tão divulgado, né, e tão bem entendido que é necessário o preparo prévio para a adoção, né? Tem algumas coisas básicas, né, algumas coisas essenciais, importantíssimas nesse caminho, que nós precisamos ter em mente quando nós nos dirigimos, não é, à adoção, né, de crianças que não foram geradas por nós. Né? O meu preparo para esse caminho vai fazer a diferença, né? Vai me trazer mais tranquilidade, mais segurança no processo de criação e educação dos filhos. Tá? Então, eu vou trazer assim algumas pinceladas, não é? A gente não tem como aprofundar isso muito, a gente pode fazer um outro momento, não é? Pegar um desses itens e fazer um aprofundamento, né? Então, muito importante, não é, pessoal, quando eu me dirijo
estão ancoradas em motivos que são realmente desejo de filiação. Eu vejo assim algumas pessoas adotando crianças para fazer caridade. Jamais nós deveremos adotar, não é, pessoal, para fazer caridade. Isso é muito pesado para a criança, porque se eu adoto uma criança para fazer caridade, né, isso é um peso muito grande para ela. Né? Porque nós estaremos cobrando dela, né, agradecimento, né, reconhecimento, porque nós a tiramos daquele lugar. Né? E ela vai perceber isso. Né? Então, a caridade não pode ser uma motivação. Eu posso fazer qualquer outra coisa, eu posso ajudá-la, posso ajudar a instituição de acolhimento, mas jamais, jamais adotem por caridade. Não pode. E tem outras motivações, não é, pessoal, que são muito equivocadas. Por exemplo, consertar um casamento. Eu escuto discursos assim, nós já estamos casados há 15 anos, o nosso casamento está muito chato, muito monótono. Eu penso que se nós adotarmos uma criança, a criança vai trazer alegria para nossa casa. Isso também é muito pesado para a criança, não é, pessoal? A Ana Paula está aí com o bebezinho dela, não é? E imagina se você, eu acho que é teu bebê biológico, né? Se eu não me engano, né? Ela pode dizer o quanto de trabalho que é um bebê, né? Ou qualquer criança, né? Então, a criança não é um terapeuta, não é um médico, e criança não é remédio, né? A criança, quando entra na vida da gente, ela vai trazer todo um contingente de coisas, né? Vai trazer muitas demandas, muitas necessidades de atenção, de disponibilidade afetiva. Em geral, aquele casal que adota para consertar o casamento, ele acaba acabando o casamento de vez. Porque quando entra a criança, não é? Há uma descentralização da atenção, é preciso dar atenção para aquelas crianças, né? E o casal que não está muito fundamentado, né, no afeto, né, que não está muito junto, acaba realmente se separando. Então, tem muitas motivações que não são legais, né? Consertar um casamento, companhia na velhice, e outras tantas que você sabe. Então, o único motivo que me leva para a adoção de uma criança, gente, tem que ser o desejo de sermos pais, o desejo de ter um filho. Né? Então, se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, se eu quero um filho, eu posso adotar. Então, a partir do momento que eu trago essa criança para casa, ela se torna meu filho ou minha filha, eu não vou jamais, nunca, never, admitir a possibilidade de devolver. Como diz Luiz, filho não se devolve. E se eu estou querendo devolver, nunca foi filho. Né? A gente não devolve filho. Né? Então, por mais trabalho que eles deem, na verdade, não é? Quem não quer ter trabalho, por favor, não tenha filhos. Né? Todos dão trabalho. O Luiz falou, nós temos 5, né? Cada um dá um trabalho diferente. Né? Todos dão trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam, Suzana, o que dá mais trabalho? Adotar um bebê ou adotar criança maior? Gente, todos dão trabalho. São trabalhos diferentes. A minha filha mais velha acabou de ter um bebê agora, né? Eu fiquei com ela 2 meses, bem juntinho, ajudando-a nesse processo de maternidade. Ela mora no exterior, lá não tem babá, né? Então fui lá ajudá-la, né? Gente, é muito trabalho. É 24 horas, né? Não para isso, né? No começo. Né? A criança que vem com 1 ano é muito trabalho, porque ela vem, ela já estranha as pessoas, ela vai chorar, né? A criança que vem com 2 anos, né? Ela já está começando na crise de birra, né? Eu vou ter que dar conta dessas crises de birra. Então, em cada faixa etária existem demandas, né? Então, aí eu já entro na segunda premissa, não é? A primeira premissa para uma adoção de sucesso, né? Se eu quero entrar neste caminho da adoção como constituição da minha família, eu tenho que ter claro na minha cabeça a motivação. Eu realmente quero ser pai,
Eu realmente quero ser filho ou estou adotando só para dar uma desculpa para a sociedade? Está todo mundo me cobrando. E aí, como é que é? Desse mato não sai coelho? Quando é que vem o filho? Aí eu já escutei isso, né? De tantas pessoas cobrarem, reclamar, não, a gente vai adotar. Não pode, né? Então, tem que ser desejo. Eu mesma tenho que querer ser pai e mãe. Então, querendo, eu tenho que ter espaço na minha vida para essa criança ou para essas crianças que vão entrar na minha vida. Eu tenho que ter espaço psicológico, disponibilidade afetiva, tempo, né, para dedicar às crianças que vêm. Né? Então, se é uma criança, se é duas, se é uma criança maior, se é um adolescente, eu preciso me orientar em relação às demandas de cada faixa etária. Né? Eu preciso me orientar a respeito do que significa adotar uma criança maior, por exemplo. Que crianças são essas? Né? Então, por isso a necessidade do preparo, né, pessoal? Para que eu saiba em que terreno eu esteja pisando. Né? Eu costumo dizer que nós sermos pais ou mães é adentrar uma grande aventura. Isso não importa, né, se é pela adoção ou se é pela biologia. Sermos pais ou sermos mães, né, é uma grande aventura. E por que é uma aventura? Eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, tem pessoas que dizem assim, não, eu vou adotar um bebê pequeno, porque o bebê pequeno vem sem história. Ele vem com história, não tem criança sem história. Né? Não, eu quero uma criança saudável, né? Porque eu quero uma criança saudável, eu não quero ter preocupações com doenças. Gente, as crianças não vêm, nem os adolescentes não vêm com certificado de garantia. Né? A Ana Paula falou, tá toda a família com Covid. Poxa, todo mundo tá com Covid, vou devolver. Eu não esperava que todo mundo ia pegar a Covid junto. Né? Então, a gente não sabe, mesmo adotando uma criança saudável, ela pode ficar doente, ela pode ter um acidente. A gente pode descobrir uma doença que se manifeste, que não se percebeu quando ela foi adotada. Eu vou devolver por isso? Não. Então, se eu quero ser pai, se eu quero ser mãe, eu tenho que estar aberta para e preparada para adentrar essa aventura que é fantástica. Né? Nós aqui em casa, nosso filho mais novo, ele tem 22 anos e ele é um menino especial. Né? Mateus, né? Muitos já devem ter o visto nas redes sociais, de vez em quando eu posto alguma coisa sobre ele, né? Ele é um menino de 22 anos, cronológicos, psicológicos, ele é equivalente a esse bebê que a Ana Paula tem no colo. Tá? Ele é um bebê. A gente tem que levar no banheiro, a gente precisa dar comida na boca, ele não consegue controlar os seus esfínteres, né? Nós é que fazemos o controle, né? Ele toma muitas medicações, né? Então, é um caminho que eu sabia, né? Na época eu adotei sozinho, né? Eu não me iludi nesse caminho, eu sabia que seria assim, né? E é assim até hoje, ele nos traz muitas gratificações. Né? Não é só a criança perfeita, a criança saudável que pode trazer gratificações. Mateus nos traz muitas. Ele é fonte de aprendizado todos os dias. Né? Então, cada criança, cada perfil é possível de ser adotado, desde que nós estejamos preparados para esse perfil, né, gente? Eu não posso fazer uma adoção de uma criança especial intempestivamente, sem ponderar, sem avaliar os meus limites psicológicos. Eu só pude adotar Mateus há 22 anos atrás, porque naquela época eu nem conhecia Luiz, adotei sozinha no Rio Grande do Sul. Eu tinha já uma maturidade, eu já tinha 45 anos, eu estava com a minha situação financeira definida, não era rica, mas tinha condições de dar a ele o que ele precisava. Eu estava tranquila, eu estava disponível para ele. Né? Outras famílias não quiseram. Né? Eles me disseram, 13 famílias disseram não a ele. Né? Eu não acho que tenham sido famílias ruins, não, foram famílias que fizeram com consciência. Então, nós sabemos que uma criança especial, ela nos demanda, não é? Não é só o amor, né? A gente tem que ter também possibilidade de recursos, né?
que essas crianças vão precisar. Recursos significa dinheiro, tempo, não é? Espaço psicológico, né? É para sempre, né? É para sempre isso, né? Então, eu tenho que ter claro na minha cabeça os meus limites psicológicos. Isso é muito importante quando nós entramos no caminho da adoção. Prestar atenção e ter clareza a respeito dos limites psicológicos da gente. Eu fico muito preocupada quando escuto conversas assim. Não, porque eu já estou há 3 anos, ainda hoje eu li uma coisa parecida. Eu já estou há 3 anos aguardando, habilitada, meu perfil é de 0 a 3 anos de idade. Eu queria muito uma criança de 0 a 3 anos de idade. Mas não tem criança de 0 a 3 anos de idade. Eu vou mudar o meu perfil para que chegue mais rápido. Eu vou colocar de 0 a 7. Não pode fazer isso. A gente não pode mudar o perfil para que a criança chegue mais rápido, gente. Isso é uma temeridade. Nós só podemos mudar o perfil do filho que nós queremos se nós estamos realmente preparados para este perfil. Se eu fiz o luto daquele perfil anterior, porque senão a criança vai chegar com mais idade. Eu assisti uma história dessas bem recentemente. A criança de 7 anos vai chegar e ela vai trazer as suas demandas, o trabalho que ela tem para apresentar e vai vir aquela fantasia, se eu tivesse adotado uma criança pequena, não daria esse trabalho todo, né? E esta criança de 7 anos, ela não é o filho idealizado, né? Então isso é muito complicado. Tá, pessoal? Então temos que ter clareza da nossa motivação, temos que ter clareza dos nossos limites psicológicos. Se eu estou aberta para 2 crianças, 3 crianças, eu vou dar conta dessas 2, 3 crianças? Uma vez eu recebi um telefonema, né, de uma moça, ela era do interior de São Paulo, né, e ela estava muito aflita, muito ansiosa, né, ela, naquela época eu era presidente da ANGAAD, né, então algumas pessoas fazem uma fantasia que a ANGAAD tem uma grande fábrica de bebês, não é? De crianças, né? Eles acham que a gente tem assim as prateleiras cheias de crianças, né? E ela me liga muito afoita e ela diz assim, eu não consigo nem dizer boa noite, né? Ela entra e diz, boa noite, Suzana, me diga uma coisa, quais crianças vocês têm para adoção? Porque, veja, eu tenho um perfil bem amplo, eu estou aberta para 3 crianças, de 0 a 10 anos, desde que uma seja de braço. Aí ela deu uma parada assim, né? Foi um suspense, que ela disse para mim que ela estava aberta para 3 crianças, né, de 0 a 10 anos, né? Eu acho que ela achou assim, meus parabéns, teu perfil é amplo, mas ela disse, desde que uma seja de braço. Aí eu saquei, né? E eu disse a ela assim, você vai ter braço para as 3 crianças? Porque se você está aberto para 3 crianças, você precisa braço para as 3. Não é só para aquela pequena de braço. Né? Então, tem muita gente que faz isso, abre para 2, 3 crianças, né? Desde que tenha uma pequenininha. Aí eu me pergunto, será que a pessoa queria essas 2, 3 crianças ou ela só abriu para 3 porque tinha a pequenininha? E eu já vi gente pegando 2, 3 crianças, depois querendo devolver aquelas que não estavam no perfil que queriam. Então, são coisas muito tristes que acontecem, né, pessoal? As crianças não são objetos. Como disse Luiz, as crianças não estão aí para nos atender, para nos gratificar. A adoção é um direito da criança. O Instituto da Adoção foi criado para que as crianças tivessem oportunidade de ter resgatado seu status de filho, para que elas tivessem oportunidade de viver e conviver em família novamente. Né? Então, a adoção ela não foi idealizada para contemplar famílias que não podem ter filhos pelas vias naturais. É o inverso. Então, nós temos aí, atualmente, são 5 mil e não sei quantas crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Temos 43 mil pretendentes, não é? E 5 mil crianças. Não devia ter nenhuma criança, né, pessoal? Todas deveriam estar em adoção. Por que elas estão aí? Porque aquelas 5 mil não é aquilo que os pretendentes querem.
porque nós achamos, né, que nós temos que ser contemplados, né, dentro daquela nossa idealização. Não funciona assim. Só que, veja, isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, eu posso ser mãe e ser pai de qualquer criança. Por que tem que ser um bebê? Eu entendo que muitas pessoas querem um bebê, eu compreendo. Se eu não posso ter filho pelas vias naturais, é muito natural, né? É humanamente natural a família desejar um bebê pela adoção, né? A pessoa querer passar, né, todas as primeiras vezes com aquela criança, né? Isso é muito natural. Só que é uma questão, né, que não existem 45 mil bebês disponíveis, né, para todas essas pessoas que querem criança pequena. Esta é a questão, né? Então, como é que se faz? O que dá para fazer é nós frequentarmos os grupos de apoio à adoção, como temos aí o grupo de apoio à adoção de Brusque, né? Nós temos aí cerca de 180 grupos, eu acho que já são 190 no Brasil inteiro, né, que estão aí justamente para ajudar, né, para que os pretendentes possam frequentar esses grupos, né, possam abrir as suas mentes e seu coração para outras possibilidades. Às vezes eu fico com muita pena mesmo, fico 5, 6 anos numa fila e nem abrem, nem olham para outra possibilidade, né? E a gente precisa pelo menos olhar, pelo menos abrir-se, né, para outras possibilidades, ver se não é possível, né? Então, e muitas vezes é possível, né? Então eu digo com toda tranquilidade, né, pessoal, pode-se adotar a criança em qualquer faixa etária, mas nós temos que estar preparados para isso. Então a adoção é um caminho fantástico, né? É um caminho fantástico, né? Nós temos aqui em Recife o Núcleo de Apoio no Pós-Adoção, que realmente tem feito a diferença, apoiando as famílias logo no pós-adoção, né? Nas dúvidas que vêm, é muito normal essas dúvidas, não é? Num primeiro momento, né? E tem, assim, ajudado muito as famílias, né? A adoção, ela, eu digo com toda tranquilidade, ela pode ser tão prazerosa, né, ou mais, né, do que as vias biológicas. Não existe pai adotivo ou mãe adotiva que tenham adotado seus filhos por acaso, né, por acidente, né? Todos se prepararam, né? Todos esperaram essas crianças com muita ansiedade, com muito afeto, com muito preparo, né? Então, não existe filho adotivo, né, que não tenha sido desejado. Houve desejo, né? Na biologia a gente tem isso, né? A Luiz falou isso, né? Na nossa clínica isso é muito claro, né? A gente recebe, nós dois atendemos crianças, né? Então, tem muitos filhos que acontecem na vida das pessoas que não são desejados, né, que simplesmente acontecem, né, que depois a família delega, né, para babá, delega para a escola, né, delega para o motorista, né, para a psicopedagoga, para a psicóloga, né, que somos nós, né? Os pais não conseguem ser pais de fato. As crianças têm tudo, boas escolas, roupas de marca, todos os brinquedos eletrônicos possíveis, mas não têm pais, né? Então, a adoção, os pais adotivos, eu percebo assim, pais muito melhor preparados, né? Pais muito mais envolvidos com o processo educativo dos seus filhos. Percebo também que quando é um casal, o casal está mais junto na adoção, né? Parece que pelo fato de que a criança não esteve no ventre da mãe, né? Nós mães parece que quando nós geramos os nossos filhos, né, na barriga, parece que nós nos sentimos meio que donas desses filhos, né? E a gente muitas vezes não deixa o pai participar tanto. Então, na adoção, os dois entram de igual forma neste parto, né? E eu vejo os casais muito mais companheiros, muito mais participantes do processo educativo dos filhos. É muito bonito de ver, né? Então, tem algumas questões importantes na adoção, né, pessoal, que a gente precisa saber,
né, para que este caminho seja realmente um caminho de sucesso. Por exemplo, se eu adoto um bebê, né, uma criança pequena, o que eu tenho que saber? Tem que estar claro isso na minha cabeça, né? Eu vou ter que conversar com meu filho sobre a sua origem, né? Porque toda criança, ela tem direito à sua origem, ela precisa ter conhecimento da sua origem biológica, ela tem que saber que ela nasceu na barriga de uma outra mãe, né? Então, eu tenho que passar por este momento, que é um momento sem problemas, se eu estiver preparado para isso. Hoje tem livrinhos que podem ajudar, os grupos de apoio à adoção orientam muito bem, né? Eu tenho que ter a consciência, a clareza de que todo filho tem direito à sua história, né? Precisa saber da sua história. Na verdade, eles sabem, né? Eles sabem, né? A criança, mesmo tendo vindo bebê, ela tem uma inscrição psicológica dessa transição, dessa transposição de mãe que aconteceu. E quando a gente passa a contar para a criança, a gente não está contando novidade, a gente está apenas confirmando o que ela já sabe no plano de vista inconsciente. E se a gente não conta, acontece uma desorganização dentro dela, um bloqueio em relação ao saber. Muitas vezes eles têm dificuldades em relação ao aprendizado, porque existem questões que eles não podem saber, né? Eles não sabem, não têm clareza sobre essa questão da origem e eles se fecham também ao aprendizado, né? Então, se eu adoto uma criança maior, ela já vem sabendo da história, né? Eu não tenho que dizer a ela que ela teve uma outra família ou teve uma outra mãe, um outro pai, às vezes eles têm irmãos, né? O que eu preciso ter em mente? Ela tem uma história pregressa, uma história anterior, que vai fazer parte da vida dela. Não tem como eu arrancar essa página. Se a criança vem para mim com 5, 6 anos de idade, ela viveu 5 a 6 anos com uma outra família, que foi o começo da vida dela. Nós, pais adotivos, vamos continuar essa história, né? E nós precisamos ajudar a criança a elaborar a história dela, né? Às vezes eles vêm muito confusos, desorientados. Na verdade, não é, pessoal? Nenhuma criança ou adolescente queria ser adotado. Vamos olhar para isso com clareza. Eles queriam mesmo ter ficado com a sua mãe, com seus pais de origem, né, pessoal? Então, eles saem das famílias, aliás, não saem, são tirados, muitas vezes, a força das famílias, porque essas famílias na verdade, não são famílias, né? Essas pessoas não têm condições de cuidar, não puderam cuidar. E é isso que a gente diz, né? Teus pais anteriores não puderam cuidar ou não souberam cuidar, mas eles fizeram uma coisa muito importante por vocês. Aquela outra mãe, ela deu a barriga para que você nascesse, né? Então, a outra família, mesmo que não tenha cuidado direito, né? Eles deram a vida a vocês e nós temos que ser gratos a isso. Eu sou muito grata à tua mãe biológica porque ela lhe deu a vida. Eu não pude dar, mas ela deu, então eu sou grata a ela. Então, por que ela não pôde cuidar? Eles perguntam para mim no consultório. Tia, por que ela me deu? Eles me perguntam, né? Eu atendo, né? Se eu não sei, querido, eu não sei por que ela te deu, mas eu acho que ela não soube cuidar de você. Ou ela não pôde. Por que, tia? Eu não sei. Eu acho que ela também não foi cuidada. É o que eu digo. Ela não foi cuidada pela mãe e pelo pai dela, então ela não aprendeu a cuidar de criança. Mas você precisa pais que cuidem de você, que lhe protejam, que lhe deem as coisas que você precisa para você crescer, sendo uma pessoa de bem, aprendendo as coisas que você precisa aprender, né? Mas a gente tem que agradecer aquela sua mãe e o seu papai, mesmo eles não tendo cuidado direito, eles deram a vida, né? Incluo na oração da noite, muito obrigado, mamãe, papai do céu, por favor, cuide da minha outra mamãe, do meu outro papai, né? Proteja, né? Isso, gente, não tira da gente
o nosso lugar de pais, mas ajuda a criança a entender a história dela, porque eles muitas vezes vêm muito desorientados, com um pacto de lealdade em relação a essa família biológica, se fecham a um novo amor porque eles têm medo de trair a família biológica. E a gente pode dizer, você pode guardar a sua mamãe e o seu outro papai no seu coraçãozinho. Seu coração é grande, cabe muita gente. Né? Você pode ficar com eles no teu coração, eles vão estar com você no seu coração para sempre. Mas ali também tem lugar para mim, como mamãe, e para o teu novo papai. Nós vamos cuidar de você daqui para frente. Nunca mais você vai passar por aquelas situações, porque agora nós vamos lhe cuidar, nós podemos lhe cuidar, entendem? Então, o caminho da adoção é fantástico, né? Então, quando a gente consegue perceber o nosso lugar de continuação na história dos filhos, tá, pessoal? Então, os filhos vão nascer na nossa casa, na nossa vida, não importa com que idade eles nascem, eles podem nascer bem pequenininhos, podem nascer com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, eles nascem, às vezes, com 15 anos na nossa família, né? E a gente tem que começar tudo de novo com eles em relação a aprendizados, em relação a ensinamentos, né? Muita paciência, né? Então, eu só consigo dizer que é um caminho fantástico, né? Eu vejo como as crianças progridem, elas precisam se sentir seguras na nova família, precisam confiar novamente nos adultos, porque as referências que elas têm de adultos, né, são adultos que abandonam, adultos que machucam, não é? Abusam, negligenciam, né? Então elas têm que aprender a confiar nos adultos, né? Às vezes demoram para dizer mamãe, né? As mães adotivas ficam tão incomodadas, né? Demoram a chamar de mamãe, porque esse nome mamãe remonta, né, a uma mãe que pode ter machucado, pode ter maltratado. Eu atendi uma vez um menininho que foi adotado aos 5 anos de idade. Ele saiu da instituição já chamando o pai de painho. Acho tão bonitinho aqui em Pernambuco, eles chamam painho e mainha, né? Então o pai era painho, logo no primeiro dia foi painho, e a mãe ficou tia muito tempo, né? E ele veio para mim no consultório, ele estava com os bracinhos todo marcado, com uma queimadura de cigarro, que a mãe biológica bebia e ela, para castigar, encostava o cigarro nele. Imagina, né? Então, mãe para ele era uma coisa difícil de dizer, né? Então ele tinha uma resistência à figura feminina, demorou, né? Até que ele se rendeu no afeto, né? E para o afeto dessa nova mãe. Então são questões, não é, pessoal, que nós precisamos ter clareza, que nós precisamos estar preparados para, né? Que nós precisamos ter consciência. Por isso essa necessidade tão grande do preparo. A gente não pode entrar no caminho da adoção romantizando tudo, né? Fazendo aquela fantasia do filho perfeito, do filho idealizado. O Luiz já falou, não tem filho perfeito, nem pais perfeitos tem, né? Quem é que de nós somos perfeitos? Eu não sou, né? Então ninguém é, né? Então não existe filho perfeito, né? Nós temos que ter o pé no chão, os 2 pés no chão, né? E entrar de peito aberto, né? De alma disponível, o coração cheio de amor para aquela criança. Nós precisamos acolher as crianças do jeito que elas vêm. A gente não sabe que jeito elas vêm. Aquele período de aproximação que a gente faz no começo, aquilo é uma amostra muito pequenininha, né? É no dia a dia da convivência que a criança vai se apresentar para nós. Ela vai apresentar as demandas, os medos, não é? As incertezas, né? E a gente vai vê-la como ela é de fato. Então, no primeiro momento, temos que acolhê-la, né? E depois, aos poucos, a gente vai tentando ensinar a ela novas coisas, né? Então, muita tranquilidade no começo, tá certo? Eu acredito na adoção como um caminho possível. Luiz e eu acreditamos, nós defendemos este caminho possível, sabemos que é possível,
né? Mas ele só terá sucesso de fato se eu entrar neste caminho com consciência, né? Com consciência, com preparo, né? Então, os grupos de apoio à adoção são assim espaços fundamentais, né? São espaços gestacionais, eu gosto de dizer assim, né? São úteros sociais de família, né? Que estão aí para ajudar, para contribuir, para apoiar, para esclarecer, não é? São o ombro amigo, são o pediatra da vez. Eu acompanho gente assim de todo o Brasil, né? De vez em quando eu recebo, né? Suzana, o que eu faço? Tá assim, tá assado, né? Então faço isso com alegria, né? Com disposição, quando eu percebo que isso vai ajudar. Tá bom, pessoal? Nós estamos em 9h15, né? Então acho que eu vou encerrar a minha fala, senão fico até amanhã de manhã, porque assunto tem, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, para não estender muito, a Ana tá com o olhinho caindo lá, tá de luz baixa, né, com Covid. E a gente deixa aí mais uns 15 minutos, né, Ana? Até 9h30, né? Para pergunta se alguém tiver. E aí a gente ainda pode incluir mais algum conteúdo aí dentro das necessidades de vocês. Tá bom? Estamos ouvidos, todos ouvidos. Digam lá. Bom, posso falar primeiro, então? Pode, você chegou primeiro, Opa. pode falar primeiro. Ah, então tá bom. Não, olha, parabéns pela palestra, tá? Foi mais ou menos que o mês passado, em outubro, eu fiz o curso, aquele curso de preparação, né, para adoção. E na verdade eu sou viúvo, né? Eu veio recente, agora em janeiro desse ano aqui. E a minha esposa também era cadeirante, né? A gente se conheceu num grupo de deficientes aqui na minha cidade. Eu era voluntário, né? E a gente ficou uns 6, 7, 8 anos na amizade e depois, né, se começou a conversar, assim, né? E aí deu certo, né? A gente casou. A gente só não pôde ter filhos por causa que ela era cadeirante, né? Mas era uma pessoa assim normal, assim, fazia as coisas de casa, tudo certinho, né? Então eu já passei por essa experiência ali. E a gente sempre teve a vontade de constituir família, né? Mas por motivo de saúde, tanto dela como meu também, a gente sempre nasce com problemas, né? E não deu, né? E aí eu sempre dizia para ela assim, mas um dia eu ainda quero ver se realiza esse sonho, né? Então, aí, agora em janeiro ela faleceu, né? Fiquei sozinho, como a gente diz, né? Eu e Deus, né? Dentro de casa. E aí eu cheguei à conclusão e digo, bom, a gente também, né? Sozinho, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para bater papo, não tem ninguém. Eu gosto muito de conversar, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, tiver uma companhia, já muda, né? Assim, como vocês falaram ali, não pegar, por exemplo, adotar uma criança ou um adolescente só para futuramente cuidar de mim, como vocês falaram ali. Mas é como construir uma família, né? Então, achei bem válida até a colocação de vocês. Tanto é que no grupo, no curso que eu fiz, o juiz que deu a palestra e a psicóloga praticamente falaram a mesma coisa que vocês colocaram também, né? Então, aí eu fiz o curso, digo, bom, vou tentar. Vamos colocar as ideias a funcionar, ver se com 60 anos, ver se funciona ainda, né? Aí a gente fez a prova, tudo direitinho, né? E, só que é assim, eu ainda não encaminhei os papéis, estou dando mais um tempo para, né, para pensar, né? Então, porque não é de hoje para amanhã que a gente consegue. E se der certo, eu quero ver se pego uma assim, pego, modo de dizer, né? Eu adoto um adolescente, né? Tipo,
8, 9, 10 anos, né? E aí, praticamente, o adolescente com 10 anos, ele já está um pouquinho maduro, né? Assim, ele já entende, eu acho, né? Na minha opinião, né? Depende. É? É assim, É, normalmente eles vêm bem regredidos, não é, Afonso? sim. Por Hum, exemplo, o que eu tenho visto, né? Uma criança de 10 anos, porque, como é que o desenvolvimento psicológico ele não acompanha o cronológico, né? Essas crianças que não tiveram estímulo, que não tiveram afeto, né? uhum, No começo da vida, elas demoram mais para amadurecer. Então, é muito normal chegar uma criança de 10 anos e o comportamento é de 6, de 5 sim. anos, né? Uma coisa que eu queria que você refletisse bem, né? Você Uhum, falou que como seria bom ter alguém com você para ter companhia, né? Então, isso é bastante. Talvez não dê certo. Vou dar o meu exemplo, tá? uhum, Eu tenho 2 filhas biológicas, né? E nós temos 5 filhos, na verdade, né? 2 minhas biológicas, nenhuma que seja minha companhia. Uma mora nos Estados Unidos, né? E uhum, a outra mora a 2 horas de distância. Os filhos, como disse o Luiz, né? Eles são pessoas e têm vida própria, né? Então, se você adotar adolescente, isso é uma coisa que tem que ser bem refletida, né? O adolescente, normalmente, ele vem com uma necessidade, né? Isso é da própria da adolescência, né? De se afastar um pouco dos pais, né? Lembre da sua adolescência, quando nós somos adolescentes, nós queremos os amigos, né? Nós queremos fazer outras coisas. A gente não quer ficar com os pais. Então, isso muitas vezes é bem complicado quando as famílias adotam adolescentes. Então, os adolescentes estão chegando e há uma dificuldade nesse vínculo, porque o adolescente não quer ficar junto, ele quer ficar no celular, ele quer estar ligando com o amigo, né? E uhum. interage pouco com os pais, o que é uma característica da adolescência, né? Nessa fase, eles são bem de contrapor, né, de contra-argumentar, de achar que os pais não sabem nada, né, tudo aquilo que a gente quer, eles não querem. A minha segunda filha biológica, eu tinha que usar a teoria do contrário. Tipo assim, quando eu queria que ela fizesse alguma coisa, eu dizia, isso não é adequado para adolescente. Ela dizia, mas eu quero. Ela Uhum, tinha que contrariar. Isso é muito típico do adolescente, entende? Então, isso tudo você tem que ter em mente, você tem que refletir, né? Eu sugiro que você talvez faça uma consulta com uma psicóloga, né, para sim. você trabalhar bem o luto, né, da tua esposa que foi, Uhum, né, para você entender bem direitinho que lugar que vai ter esse filho na sua vida. Eu acho que você pode ter um filho, mas você tem que cuidar um pouquinho com a expectativa que você vai ter em relação a esse filho. Entende, Afonso? Quer dizer alguma coisa? sim. Tá? Então, eu não sei qual é a sua deficiência, você disse que tem algum problema, qual é que é o seu problema? No meu caso, eu tive problemas de circulação sanguínea, né? Eu também tenho, somos dois, então. É Né? normal, mas meu caso é um caso assim que hoje eu estou bem, de repente amanhã não, né? Certo. Então, que idade você tem? 60, 60 anos. 60. Pronto, isso não impede, tá? Você Não? realmente pode ser pai ainda, né? Isso que eu Luiz queria ficou pai, saber. Né? Luiz ficou pai de Mateus aos 65. Então, Tem um problema, né? Que hoje todo mundo acha que ele é avô de Mateus, pois mas ele já é. está acostumado, né? A gente ri um monte disso. Oh, que lindo Ah, seu neto. Eu disse, não é meu neto, é meu filho. Eu disse, oh, desculpe, desculpe. Eu disse, não tem problema não, já estou acostumado, uhum. né? Não tem problema Até nenhum. uhum. Outra pergunta que eu queria fazer, já que a gente está nesse assunto, é referente, por exemplo, à família, né? Vamos supor, tanto eu como a minha falecida esposa, a gente tinha sempre esse sonho de um dia ser pais, mas, né, não deu. Vamos supor que eu adote uma criança, né? E a minha família, um exemplo, né? E a minha família, vamos supor, não gostou muito. Como é que fica? Como é que ficaria no caso?
Na verdade, quase sempre a família não gosta, né? Quando a gente vai adotar. Eu também, quando adotei Matheus, eu adotei sozinha, né? Eu não tive apoio nenhum da família. Então, Uhum. eu já tinha 2 filhas biológicas, né? Então, por que você quer adotar? Meu irmão me disse, tu vai comprar problema, não faça isso. Uhum. E era um menino especial. Eu nem disse para a família que ele era especial, porque eles já estavam achando que eu era doida porque eu ia adotar. Não falei que ele era o especial. Eu esperei eles foram ficando sabendo aos poucos, né? Então, evidentemente que você precisa comunicar a família e preparar a família, né? Uhum. E como você é sozinho, você vai precisar de uma rede de ajuda, né? Uhum. Digamos que você fique doente, né? Quem é que vai cuidar do seu filho? Né? Então você Também. tem que ter uma rede de apoio, né? Amigos, né? Você tem que ter algumas pessoas que vão lhe ajudar. A gente tem que lembrar essas coisas práticas, né? Isso. Por exemplo, o Luiz e eu, você sabe, a gente viaja bastante, né? Nós viajamos, né? No tempo que podia, né? Agora não pode mais não, mas no tempo que Uhum. podia, a gente participava dos eventos, né? E como é que a gente fazia isso? Nós temos uma rede de apoio, né? Então, quando nós viajamos, o nosso filho mais velho vem, se instala aqui em casa, né? E Matheus fica com a cuidadora, nunca Uhum. deixamos ele sozinho, né? Uhum. Então, os filhos fazem este acompanhamento, né? Quando Uhum. nós estamos fora. Eu fiquei 2 anos agora, 2 meses nos Estados Unidos com a minha filha que teve bebê, a minha filha mais velha, né? Deixei meu marido, né, Matheus, que fui com meu coração na mão, mas eu tinha que acolher minha filha lá, né? Que também teve doente, foi um processo complicado. Mas eles ficaram aqui numa rede de apoio, né? Os filhos daqui ficaram cuidando dos dois, tinha uma cuidadora cuidando dos dois. Então, essas coisas de ordem prática você precisa lembrar, né? Se eu ficar doente, né? Quem é que vai cuidar do meu filho, né? Então, a gente precisa ir conversando com a família. Normalmente, a família não apoia muito, é difícil, né? Eu não sei se tem mais pais adotivos aqui, mas em geral eles têm medo, né? Eles têm medo porque ainda há o preconceito, né, pessoal? Temos muita coisa ainda a fazer no nosso mundo da adoção, né? Muita coisa a gente já andou, né? Tanto é que hoje nós temos 45 mil pretendentes no SNA, né? Hoje se entende a adoção como legítima, como um caminho possível, mas ainda existem preconceitos sociais, né? Nós temos ainda muito trabalho, né? Então, Afonso, você converse com a sua família, né? E vá preparando, né? Num primeiro momento, a reação em geral não é aquela que a gente quer, né? Mas a gente vai tentando convite para ir para o grupo, para assistir palestra, para ouvir o Dr. Luiz. A gente tem que fazer um treinamento aí da família, né? Uma capacitação familiar. Dê um livro de presente para um, né? Assim a gente vai fazendo, né? E você tem que construir a sua rede de apoio, né? Para que você não seja pego, né? Nas emergências, né? Que você não fique aflito, né? Se você precisar, compreende? Até, inclusive, dentro desse assunto ali, que quando eu casei com a minha esposa, que a gente se conheceu no grupo, né? A gente era amigos, enfim. Aí, quando deu certo, né, que a gente começou a namorar, a se conversar e tal, e aí chegou uns meses antes de a gente casar, aí amigos meus me disseram assim, tu vais casar então? Eu digo, vou. Eu digo, por quê? Eu digo, mas quem que é a tua esposa? A minha esposa é a pessoa tal, tal e tal. Meu Deus, mas ela é cadeirante, ela é deficiente. Como é que tu vais, Preconceito, né? né? Preconceito. Aí simplesmente eu perguntei, não sei se eu fiz uma pergunta meio assim, meio que indiscreta, como a gente diz, né? Aí eu perguntei para esse meu amigo assim, quem vai viver com ela? É você ou eu? Claro, claro. Né? Aí ele me disse assim, Gente, não, eu sei que é você, claro. Eu digo, então, se acontecer de um dia, muitos casais ali que às vezes, né, casam, por exemplo, hoje, quando daqui um ano ou dois, já estão separados, né? Então, eu digo, se não der certo, cada um do seu canto. A amizade e o respeito é o mesmo, né? E, enfim, graças a Deus, ficamos 27 anos casados, né? parabéns. Até, inclusive, ela faleceu no dia do que a gente completou 27 anos de casado.
em janeiro, né? Mas, olha, a gente nunca, assim, nesses 27 anos, nunca assim, se discutiu, se desentendeu, né? Então, graças a Deus. E a gente aí é onde que chega a questão, né? Que a gente, quando convive muito tempo com alguém, com a companhia, faz falta, né? Ah, com certeza. Então, né? Eu me refiro, por exemplo, né? Vamos supor, Só um pouquinho. eu não vou supor adotar uma criança, por exemplo, para dizer não, vai O cuidar de Afonso. mim quando eu for velho. Não, a gente vai viver como se fosse um pai e filho, né? Se dando bem, se querendo bem, né? Se respeitando, né? Então, Até que eu vejo assim praticamente que é quase igual um namoro de casal, né? Com Então, certeza. não sei se o vocês... Afonso, Oi? Deixa eu até fazer um comentário em relação à Sim. adoção enfim, a toda a tua história. A mãe tá falando agora, filho. A adoção, enfim, ela é algo assim muito parecido realmente com o relacionamento entre marido e mulher, mas Uhum. eu acho que ele é um pouco mais exigente da gente do que a questão homem e mulher, sabe? Uhum. Então eu Sim. acho que no teu caso, em relação a ser pai, né? Acho muito bonita a tua atitude de ser pai agora, né? De querer ainda não desistir do sonho, principalmente pela via da adoção. Só que ela realmente, como a Suzana falou, realmente requer uma rede de apoio muito grande, porque às vezes a gente Sim. idealiza uma coisa, né? E realmente eles não vêm para Depois superar é outra, né? expectativas, Na verdade, Uhum. eles querem que a gente supere as expectativas dele, né? Sim. E abrindo um espaço, eu até queria fazer uma pergunta para o Luiz e para a Suzana sobre relação à preparação para quem para quem é pretendente ou para quem está assim na portinha para adotar, né? O que tu sugere, Suzana, que a gente como grupo, como pretendente, nessa preparação, que hoje os grupos têm muito desfalque, né? Dessa questão da preparação e do pós-adoção, né? O que a gente poderia trabalhar mais nessa área para realmente efetivar a adoção de uma forma segura? Tem uma série de Boa pergunta. temas, não é, Ana Paula? Assim, por exemplo, assim, a primeira coisa que eu falei, né, do caminho, das diferenças do caminho da adoção, né? Isso já é um tema, né? As especificidades da adoção é um tema. Quais são essas características da adoção? No que a adoção difere da filiação biológica? Não é a mesma coisa, não é? O caminho da adoção e o caminho da filiação biológica são caminhos diferentes. Não é a mesma coisa. Filhos são filhos, depois que eles são filhos, mas o caminho é diferente. Tá? Então, eu tenho que entender esse caminho. Tem coisas básicas que eu preciso compreender. Então, isso é preparação. Nesse caminho, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito a motivação, a importância da motivação, né? Uma questão importante, não é? Os lutos, né? O que eu tenho visto assim muito, os lutos atrapalhando, né? Digamos assim, casais quando é casal, né? Que não podem gerar os seus filhos pelas vias naturais, né? E este luto do filho biológico que não pôde nascer não aconteceu, né? Então situações assim, num casal, por exemplo, um pode gerar, o outro não pode gerar. Né? Então, aquele que não pode gerar, ele imediatamente está pronto para adoção, mas aquele que pode gerar, ele demora um pouco mais. Ou ele, na sua interioridade, não queria adotar, ele queria mesmo o filho dele, entre aspas. Né? E ele acaba adotando porque a outra pessoa queria, né? Ou adota porque para agradar o parceiro ou a parceira. Né? Ele não se sente pai ou mãe, isso é muito complicado. Né? Então, quando é um casal, os dois têm que querer a adoção. Isso é muito importante. Se um não quer, não pode adotar.
tem que aguardar até que os dois estão prontos. Às vezes, aquele que não está pronto, ele precisa passar por um processo de terapia, alguma coisa, para ele resolver dentro dele qual é a dificuldade dele em relação à adoção. Né? Quando é um casal e um pode gerar e o outro não pode, aquele que pode gerar, ele vai ter que renunciar à sua possibilidade de gerar em favor do outro. Isso é tão complicado, gente. Isso é tão complicado. Isso está na raiz de muitas dificuldades com a adoção. Né? Então, são coisas importantes que têm que ser trabalhadas antes. Eu tenho visto isso muito nos grupos. Né? Eu acompanhei um caso lá quando eu comecei a trabalhar em adoção no Rio Grande do Sul, nunca esqueci esse caso. Nós começávamos as reuniões e tinha um casal lá, e eram pessoas esclarecidas. Ela era advogada, ele era contabilista, me parece, não me lembro, eram pessoas esclarecidas, né? Nós começávamos a reunião, ela sempre se apresentava assim: meu nome é fulana e nós adotamos o fulaninho, eles adotaram um menino de 1 ano e meio. Meu nome é fulana. Ô Luiz, traz ele aqui. Matheus tinha ido dormir e acordou. Deixa eu mostrar para vocês, vem cá. Nosso bebê. Senta aqui um pouquinho. Ó, apresento para vocês um bebê de 22 anos. Acho que ele está ouvindo Tudo a minha bom, Matheus? A mamãe te acordou. Vai lá, papai leva tu, vá. Vamos embora. Fecha a porta. Acho que ele me ouviu. Ela dizia assim: meu nome é fulana, nós adotamos o fulaninho, era um menino, coisa mais lindinha, de 1 ano e meio ele. Nós adotamos o fulaninho porque o fulano, que era o marido dela, não pode ter filhos. Toda vez ela fazia, coitado, ele, se tivesse um buraquinho na sala, se enfiava naquele buraquinho, sabe? Então, por que ela fazia isso? Uma necessidade de dizer que não era com ela, né? O defeito era ele que tinha defeito, né? Então, ela tinha uma necessidade de dizer que ela não tinha problema nenhum, o defeituoso era o marido, né? Traduzindo o que ela dizia: eu sou a fulana, eu sou normal, né? E nós adotamos esse inhozinho aqui porque este incompetente aqui não pode me dar um filho, mais ou menos isso. Coitado, me pergunte se ela tinha dificuldade com essa criança, muita. Ela não conseguia ser mãe desse menino, coitado, sabe? Então era uma coisa muito complicada, né? Porque aquilo não era o filho que ela queria. Ela queria o dela, né? O dela, né? O da barriga dela, né? Então, essas coisas, né, pessoal, são muito... A gente tem que trabalhar isso no grupo, né? Então, trazer uma psicóloga, né? Que fale desse jeito como eu tô falando, né? Para realmente trabalhar isso. Eu já alguma vez eu tive que mandar casais para fazer terapia, né? Para fazer terapia, né? A pessoa que não está conseguindo renunciar, ela tem que fazer terapia, não pode adotar nessa condição. Coitada da criança, que ela vai pegar todo essa coisa em si, ela vai pegar essa pressão, né? Porque há uma pressão, é uma tensão, né? Em cima dela. Então a gente tem que lembrar, as crianças não têm culpa, né? De serem o que elas são. As crianças não têm culpa de terem vivido as histórias que elas viveram, né? Eu vejo assim, quando as pessoas devolvem ou desistem, as crianças sempre são as culpadas, né? Jogada a culpa em cima da... A criança nunca tem culpa, nunca tem culpa. Ela não pediu para ser adotada. Fomos nós que fomos lá adotar. Então, se eu estou devolvendo, é porque eu não consegui. Eu não tive competência de levar essa adoção para frente. Eu sou danada, eu boto os pingos nos is. A criança não tem culpa, nunca. Tá? Então, eu tenho que saber, se eu entro no caminho da adoção, eu tenho que saber que eu tenho que ter resiliência, né? Limites psicológicos para dar conta de uma criança que vem com uma história, entende? Então, isso são questões, não é, Ana Paula? Que precisam ser trabalhadas. A gente não pode romantizar a adoção. Já me chamaram de terrorista. Tá? Mas não sou terrorista. A gente tem que olhar as coisas com clareza, né? Com realidade, com o pé no chão. Não é com a cabeça, tipo assim, achando, não, vai nascer o meu filho, não sei o quê. Quando eu vou lá no abrigo, eu vou ver a criança, vai bater sino no céu. Não existe isso. Né? Tem gente que tem muita fantasia. Né? Fantasiam muito.
Ah, eu tenho tanto amor para dar, meu Deus, como está demorando, eu tenho tanto amor para dar. Aí chega a criança ou as crianças, um mês depois o amor foi embora. Mas cadê todo o Verdade. amor que tinha para dar? Quando a criança começa a dar problema, cadê o Certeza. amor? O amor ele é para estar aí justamente na hora do problema, não é assim? É verdade. Então é complicado, né, gente? As crianças não têm, elas não são adotadas para nos satisfazermos. Nós estamos nos candidatando a adotar uma criança, né, que está lá disponível, que precisa de uma família. E ela vai se organizar a partir de nós. Se eu tenho tranquilidade, paciência, né? A palavra favorita do Luiz é paciência, a minha é tranquilidade. Eu digo assim, quando a gente está muito ansioso, né, muito nervoso, fale a palavra tranquilidade. Chegou no fim, tu já está tranquila. Então as pessoas aqui do Napa já sabem, né? Suzana, alguma vez eu me lembrei da tranquilidade. Diga de novo, tranquilidade. Né? Então é assim, né, gente? Então tem muitas coisas, não é, Ana Paula, que precisa trabalhar realmente, né? E o pós-adoção é aquele apoio no pós, né? Então, quando nós nos tornamos pais de primeira vez, muitas dúvidas, isso é muito normal, né? Então, eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha, e foi pela biologia, eu tinha uma dúvida de 3 em 3 horas, coitado do pediatra. Eu já estava com vergonha de perguntar ao pediatra tanta dúvida que eu tinha. Até que um dia eu me dei conta, eu disse, quem mandou ele ser pediatra? Agora aguenta. Então, eu tinha muita dúvida. Então, isso é muito normal, né? A criança inaugura os pais. Né? Nós nos inauguramos pais quando chega a criança. Nós não sabíamos como nós éramos sendo pais. Você vai descobrir isso quando você for pai. Né? Aí eu escuto coisas, meu Deus, Suzana, eu não sabia que eu era tão nervosa. Eu não sabia que eu era tão impaciente. Sim, tu não foi mãe antes, né? Então tu tá sabendo agora. Né? Então, e a gente às vezes se surpreende com a gente mesmo, né? Com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, né? Com a nossa rigidez. Né? Aquela gente que é castigo, 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 a criança não pode fazer nada, é castigo, castigo, castigo. E as crianças que vêm por adoção, o castigo não funciona. Né? Isso é outra coisa que tem que saber, né? Como lidar. Não adianta botar de castigo, dá o efeito contrário. Elas já foram tão castigadas pela vida que o castigo não funciona. Tem outras estratégias que podem ser usadas. Entende? Então é bastante coisa, viu, Ana? Não sei Tá se a certo. Vanessa tem alguma pergunta. Eu teria mais uma perguntinha para fazer. No curso que a gente fez, né, de preparação, né, eu achei assim, certo? Cada coisa no seu lugar. Mas eu achei muito pouco tempo vamos supor, o limite de convivência com a criança. Né? Vamos supor que a gente conhece, né? Você conhece a criança no abrigo, né? Aí depois, aí o juiz, por exemplo, vamos supor, 90 dias ou, né? Estágio de No convivência. estágio de convivência. Não sei, pode ser que cada um tenha uma opinião, né? Mas eu acho que 90 dias, 3 meses é muito pouco de convivência. Isso é uma coisa Acho. que você acha, mas será que a criança acha? Tem que cuidar. Veja, a criança, ela também vem para a família, não é? Com expectativas. Então, ela não pode ficar meio ano na sua casa e depois você conclui que não quer mais. Ela não é objeto, entende? Então, é por isso, né? Se você não sabe ainda em 3 meses que quer ser o pai da criança, então que não quer ser o pai da criança. 3 meses é muito. Eu acho até muito. Né? Você devolver depois de 3 meses de convivência. Justamente. Né? Tem que olhar sempre a ótica da criança. Né? Imagina, ela está 3 meses com você, só, olha, não vai dar não, não quero você. Como é que ela fica? Ela fica destruída. Né? Então, é por isso que tem o acompanhamento, né? As pessoas reclamam muito. O judiciário vai acompanhando, né? Para ver como é que está se dando esse vínculo, né? Para não deixar a coisa se estender muito, né? E não acabar com esse psicológico da criança que já está assim tão acabado, né? Tão sofrido, né? Elas já sofreram muita rejeição e muito abandono.
Por isso que tem essas entrevistas que se faz, não sei como é em Brusque, né? Aqui, por exemplo, em Recife, olha o que acontece. Antes das pessoas encaminharem os seus documentos para adoção, isso é uma exigência do juizado. Elas precisam frequentar 4 reuniões do grupo de apoio à adoção. Nem entra com os documentos do judiciário. Primeiro, 4 reuniões do grupo de apoio à adoção. Eles vão para as reuniões, isso é exigência do juizado, né? Eles vão para as reuniões, recebem um certificado de participação, tem que ter 4 participações para encaminhar a habilitação. Depois que está habilitado, olha que isso é novidade esse ano agora, depois que está habilitado, todos os pretendentes precisam frequentar no mínimo 4 reuniões anuais no grupo de apoio à adoção. Eles têm que ir mandando as comprovações. São 2 em cada semestre. Eu achei isso maravilhoso. Os pretendentes brigam muito. Eu disse, é maravilhoso. Porque eles vão se preparando aos poucos, entendeu? Vão se preparando aos poucos. Porque senão as pessoas, se não é obrigado, o pessoal não vai. Eles não fazem. Né? Então, é só quando chega a criança que você percebe como foi importante o preparo. Né? Como foi importante participar do grupo de apoio. Né? Quando você, eu me lembro, isso aí a Suzana falou. Eu me lembro disso, entendeu? Então, é quando chega a criança que você vai se perceber mais bem preparado. É aquela história, né, da aventura que eu digo. Ter filhos é entrar numa grande aventura. Como é que você se prepara para uma aventura? Né? Eu vou lá ver o trajeto, né? Vou levar uma lanterna, né? Vou levar, sei lá, alguma comida, vou levar água, vou levar um casaco se eu achar que ficar frio, né? Digamos que você entre lá, furou o pneu, opa, ainda bem que eu levei a lanterna, eu me preparei, né? Então é a mesma coisa, eu tenho que me preparar para uma aventura. E por que é uma aventura? Porque sempre, a gente nunca está bem preparado, né? Sempre acontece alguma coisa que você não estava, que você não esperava, né? Criar filhos é assim também, por melhor que você esteja preparado, sempre vai acontecer alguma coisa que você não sabe, né? Que vai acontecer diferente, né? Porque cada criança é diferente, não existe um manual, né, de educar filhos, cada um é diferente, né? Cada um tem uma história diferente, né? E a gente tem que ir adaptando as estratégias de acordo com a história. Tá bom, pessoal? Eu até vejo muito no YouTube, né, assim, os vídeos, né, que tem sobre adoção tardia, né? Então, hoje assim a perspectiva mais para adoção seria tipo os 3 anos para frente, né? Hoje tem muitas oportunidades de preparo, né, gente? Tem muita live, tem muita. Hoje não tem mais distância, né? Vocês podem entrar nos outros grupos, participar, assistir as lives, olhar os depoimentos. O site da Angad, o YouTube da Angad tem muitos vídeos lá. Todos os eventos são colocados lá. Então, quanto mais vocês puderem ler, escutar, né? Se preparar, conversar com pessoas que já adotaram, melhor, né? Então, o preparo tem que ser constante, né? Até a chegada do filho, né? Eu digo assim, antes, durante e depois, né? Então, graças a Deus, tem para onde ir, né? Tem para quem perguntar, né? Se eu tiver dúvidas. Até inclusive. E a gente não pode ter vergonha de perguntar, né? Tem gente que não pergunta. Não vou perguntar, não. Gente, nós temos que estar abertos ao aprendizado. A gente está sempre aprendendo. Eu mesma estou sempre aprendendo. Eu vou aprendendo com as experiências que eu tenho, com o meu núcleo de apoio no pós-adoção lá. Quanta história que está rolando lá. Nós estamos numa fase de muita adoção de adolescentes. Gente, cada um é uma história diferente. Todos dando muito trabalho, né? E cada um é uma universidade de coisas que a gente vai aprendendo. Então a gente nunca termina, né? Nós nunca terminamos de aprender, né? Eu e Luiz, né? Luiz está 50 anos na clínica. Pergunte a ele se ele ainda está aprendendo. Você ainda está aprendendo? Diga lá, você já aprendeu tudo? Até inclusive onde eu moro aqui, onde eu resido, eu tenho 2 vizinhos que é da mesma família, né? Eles também adotaram. Hoje, inclusive, eles são até vovós, né? E graças a Deus deu certo, né? Assim,
Na época que eles pegaram para adotar, não é como hoje, que é tudo através de documentação, né? Então, naquela época, então, era assim, o casal sabia que tinha alguém que ia, né, Entregar. dar a criança, né? Aí, eu conheço, então, né? Hoje não, hoje é tudo totalmente diferente, né? Eu acho que hoje até está bem melhor do que... Não, hoje está diferente justamente, né? Porque nós compreendemos que precisa ser diferente. Né? Então, se o seu vizinho deu certo, a gente conhece muitas histórias que não deu certo. Que as crianças nunca foram adotadas, foram pegas para criar. Isso é horrível, né, gente? Pegar para criar nunca é filho, é terrível. Né? Então, hoje é diferente porque nós concluímos que tem que ser diferente, né? É assim. Ô, Suzana. Oi, querida. Oi, tá me ouvindo bem? Que a minha internet está um pouco instável aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Ah, tá. Então, primeiramente, eu quero parabenizar, né, a Suzana e o Luiz, que foi um momento de muita riqueza, né, de muitas palavras sábias. E o que fica do encontro mesmo é a relação à expectativa versus realidade, né? Eu acho que isso acontece tanto para pais biológicos, né? E muito mais, eu acredito, para pais, né, que então entram para ter um filho por adoção. Então, encontrar esse equilíbrio, né, Suzana? Porque a culpa, então, ela vai vir, né? No fim, as duas partes sofrem, né? Tanto a família que adota e a criança, principalmente. Mas a minha pergunta para você eu me formei em psicologia agora no primeiro semestre, né? E aí, então, apaixonada por esse tema, e tive o privilégio de receber o convite da Ana, enfim, para estar se debruçando sobre o tema da adoção. O que tu me recomendarias, assim, para início, uma literatura, para mim estar estudando? Nossa, né? tem tanta coisa agora para ler. Tem muita coisa para ler, né? Você pode entrar no site da Angad, né? Ali tem muito material que você pode ler, né? Tem muitos livros, né? Luiz tem 8, né? A Alia tem muitos. Alia Paulive tem vários, está pertinho de vocês, né? Tem livros bons. A Lídia Weber tem outros livros muito bons, né? A Gina Kaflevisson, que eu gosto muito, tem livros bons. Tem um bocado de coisa, gente. Tem muitos textos, né, artigos, né, que você pode baixar da internet, né, que são bons. Ali no site da Angad tem muitos artigos, dissertações, teses, né, que você pode ler sobre muitos aspectos da adoção que vão lhe ajudar. Muito bem. Mas, Suzana, muito obrigada, assim, né, e fica, assim, a relação do motivo, né? Que motivo o principal deles foi que vocês deixaram muito claro, de ser pais. Esse tem que ser o único, né? Desejo de filho. Desejo de filho, né? Então não pode ser por uma companhia ou porque vai cuidar de mim, né? Porque esse filho pode vir, né? É muito complexo o ser humano, né? Exatamente, o desejo, a motivação tem que ser desejo de filho. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, né? Então, eu não estou adotando para companhia, não estou adotando para alguém que cuide de mim, eu não estou adotando para consertar meu casamento, eu não estou adotando para dar uma explicação para a sociedade, né? Tem algumas mulheres que falam assim, eu quero, se eu não for mãe, eu serei mulher pela metade. Espera aí, vá primeiro consertar a sua metade que está faltando, aí você adota. Porque a criança não veio para ser a sua metade, entendeu? Veja, tem uns discursos assim, né? Que são questões que são jogadas em cima da criança. Né? Então, é bem complexo determinadas coisas. A criança, ela vem para ser filho. Né? Ele não se escolhe, como você falou, né? Oi? Filho não se escolhe. Foi você ou o Luiz que mencionou, né? Que filho não se escolhe, a gente acolhe. A gente acolhe o filho, né? Então, a gente acolhe o filho, né? Evidentemente que quando nós estabelecemos os perfis, a gente tem que estabelecer esse perfil, como eu disse, dentro dos nossos limites psicológicos, né? Mas quando ele vem, tem que acolhê-lo, né? Então, tem que acolhê-lo do jeito que ele vem. Né? Eu não posso jogar expectativas demasiadas em cima dessa criança, porque a criança percebe se ela não está agradando. Isso é terrível.
né? Tem pais que são muito exigentes, né? Que reclamam o tempo todo, né? Que dão muito castigo, são muito rígidos, né? Não tem paciência, né? Normalmente os filhos vêm com muitas defasagens escolares. Isso não é culpa da criança, mas ela não vai recuperar essas defasagens escolares num ano só, né? Eu sempre digo, o aprendizado escolar é a segunda importância. Eles ficam me olhando assim, mas escola não é importante? É importante, mas primeiro eles têm que aprender a ser filho. Eles têm que aprender o que é um pai, o que é uma mãe, como funciona uma família. Eles não têm essa noção. Então não adianta a gente colocar na escola, já querer que no primeiro mês tirem 10, pulem de 5 para 10, encher de aula particular, Kumon, inglês, sei lá, natação, as crianças ficam malucas. Né? Colocar numa escola que tem um padrão muito elevado, isso é péssimo. A criança vai se sentir um peixe fora d'água. Né? A gente tem que procurar mantê-la no padrão onde ela estava, né? E gradativamente você vai fazendo o upgrade nesse padrão, né? De acordo com a possibilidade dela. É por aí. Obrigada. Tá bom? Tá certo, gente. Pronto. Que lindo, olha. Muito rico mesmo o conteúdo, né, Vanessa? Acredito que a gente aproveitou bastante. A outra nossa Vanessa também. Eu vi que tem duas Vanessas, Vanessa Pacheco e uma Vanessa só. Nós temos essa duplicidade aí no grupo, né, Vanessa? Elaine. Pronto, então, a gente gravou, tá certo? Eu vou fazer o upload, né, para o YouTube, aí eu mando o link para vocês. Tá certo. Certo? Suzana, eu quero agradecer, viu? Agradecer de coração mesmo, né? Vocês terem participado com a gente. Gostaríamos que tivesse mais participação, mas acredito que aqueles que realmente têm a intenção e o desejo estão aqui participando hoje. O meu abraço aí para todos, né? O Afonso nessa caminhada, né? A Vanessa está entrando com a gente aí também, né? Para todos nós, né? A caminhada tem que seguir para todo mundo, né? Isso. Pronto, o prazer foi nosso, né, pessoal? Não importa a quantidade de pessoas, né? Importa. Não, valeu a pena até, olha, eu até gostei qualidade muito. para aqueles que assistiu, né? Então, verdade. Tem muitas opções ao mesmo tempo, né, pessoal? Muitas lives acontecendo, as pessoas ficam confusas. Tá certo? Bastante conteúdo. Suzana Luiz, muito obrigada. De coração, fiquei muito feliz e satisfeita aí com vocês hoje. E espero em breve a gente estar junto novamente, quem sabe presencial ou online novamente, né? Tá certo. Tudo de bom para vocês, viu? Melhoras aí para tua família, viu? Obrigada. Para os demais. Tchau. Eu também quero agradecer muito